ponto, o andar, extremamente importante para nós. 2 Coríntios 3, vamos ler aqui, versículos 1 a 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Aqui está. Que texto precioso! Aqui está o modo digno de andarmos, sermos uma carta que possa ser lida. Vocês já ouviram isto? Ouçam por favor novamente. Todos nós, hoje, somos uma carta. O teu vizinho te lê, a tua esposa te lê, o seu esposo faz a leitura de você. As pessoas fazem uma leitura a meu respeito, eu faço uma leitura a respeito. Nós somos uma carta. Uma carta. Então as pessoas veem em nós o quê? Tem uma escrita. Há uma leitura que é feita em nós, através das nossas escolhas, através dos nossos valores, através do nosso estilo de vida. Não somos uma carta? Somos uma carta. E essa carta, em outras palavras, como nós dissemos anteriormente, nada mais é do que o nosso andar. Agora, esta carta a qual Paulo se refere aqui, que devemos ser todos nós, essa carta de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivente, ela é interessante. O que o Espírito de Deus escreve? O que Ele quer escrever em nós, senão a própria pessoa de Cristo? O Espírito Santo tem o glorioso ministério de revelar Cristo em nós, de escrever Cristo em nós. E na medida em que Ele vai enchendo-nos desse Cristo maravilhoso, dessa escrita maravilhosa, Cristo, com E maiúsculo, então as pessoas começarão a ter contato conosco e lerão o que está sendo escrito pelo Espírito do Deus vivente, Cristo. Isso é andar de modo digno. E na medida que nós nos enchemos de Cristo, não tem como Ele não vazar de nós. Porque as pessoas vão ver com quem nós estamos andando. Nós sempre vamos imitar aquelas pessoas que nós admiramos. Queira ou não queira, existe uma situação. Nós acabamos trazendo isso no nosso coração, porque nós admiramos tanto uma pessoa que eles acabam sendo foco da nossa imitação. Quando eu estou dizendo isso, não quero dizer em estilo de roupa, estilo de falar, mas estilo de uma vida diante do Senhor. Que quando as pessoas começam a observar a nós, a maneira como nós andamos diante do Senhor, o quão maravilhosamente Cristo é importante em nós, aquelas pessoas buscarão imitar-nos e ter a mesma conduta de andar com Cristo. Não é como radialista de FM, falar tudo igual, do mesmo jeito, mesma entonação de voz, não, isso é radialista. Mas é uma imitação de vida, uma imitação que vem lá de dentro. Então estamos montando esse pensamento, queridos irmãos e irmãs. O Senhor tem nos separado desse mundo, tem nos chamado para uma vida de santidade. Para que isso seja uma realidade, Ele nos toma para andar com Ele. Para andar com Ele. Veja só, Apocalipse 12, estamos nos cercando de textos que nos mostram essa importância maravilhosa que é andarmos de modo digno.
diante do Senhor. Apocalipse 12, versículo 11. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pessoas que foram arrancadas de si mesmas. Mas olha a ordem como aparece aqui. A vitória, ela surge inicialmente por causa do sangue do Cordeiro. Em seguida, por causa da palavra de um testemunho que era dada. E também, mesmo em face daquela terrível provação, quando tiveram que enfrentar a morte, não amaram a própria vida, porque eles não se pertenciam mais. Lembre-se de 2 Coríntios 5,15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, não amaram a própria vida, foram arrancados de si, vivem para a glória do Senhor, foram separados. Não há como nós experimentarmos uma vida de separação adequada se não for por intermédio do caminho da cruz agindo em nós. Não há. Não há. Então nós temos assim, fomos separados e fomos chamados para andar. E isso vai provocar nesse andar um terceiro ponto, uma terceira situação maravilhosa, que é intimidade. Então, separação, andar, intimidade. Esse é um processo importante. Gera uma intimidade, porque Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você começa a andar com o Senhor. Você começa realmente a ter uma comunhão preciosa com Ele. Você começa a desfrutar dessa vida maravilhosa do Senhor no seu coração. E esse desfrutar da vida do Senhor, ele não acontece apenas no reunir. Necessariamente ele é extra reunião. A reunião da igreja, ela é maravilhosa. Mas ela deve ser vista como a ponta de um iceberg. Tem ali, está ali a ponta do iceberg. Mas embaixo daquele imenso mar gélido, existe o restante do iceberg. Tudo faz parte do iceberg. Então existe o visível, existe o invisível. Aqui vocês me veem, eu vejo vocês. E no invisível, na vida oculta, que significa você lá na sua casa, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu trabalho profissional, na sua busca de lazer, o que você faz quando você está longe dos olhos das pessoas, isso é a vida invisível nossa, é a base do iceberg. E é exatamente aqui que a igreja está acontecendo. Aqui ela está se reunindo para ter comunhão, para nós desfrutarmos uns dos outros, ouvirmos a palavra, mas devemos nos encher dessa verdade em cada reunir da igreja, local, semanal, e aquilo deve realmente nos encorajar para prosseguirmos a mostrar ao mundo que Jesus vale a pena, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é precioso, é o nosso Senhor. É assim. E não ter aquela ideia, não vou chamar uma pessoa, entre aspas, vou levar para a igreja. Pode fazer isso por reunir da igreja? Deve fazer isso. Mas o principal testemunho nosso é sermos lá fora. Sermos lá fora o que professamos ser aqui dentro. Então, volto à situação, não podemos separar mensagem de mensageiro.